Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. "23 reclusos timorenses da prisão de Becora receberam certificados do curso de português do nível básico após terem frequentado a formação durante 6 meses. A formação em língua portuguesa contou com a participação de 54 reclusos distribuídos por 2 turmas. Após a conclusão do curso, apenas 32 formandos efetuaram o teste final. Os resultados ditaram que somente 23 receberiam o certificado. A realização desta formação teve como objetivo a preparação dos reclusos da cadeia de Becora antes da sua reintegração na sociedade. Já falei também com o senhor Felipe, que é o chefe do Gabinete de Apoio para a Sociedade Civil, para dar a continuidade deste programa, né? E para o próximo ano vamos lá ver. O certo é que o Ministério da Justiça tem um programa no âmbito da reinserção social, preparar os nossos irmãos que ainda estão aqui nas prisões, tanto em Dili, Gleno e Suai, para depois um dia, quando voltarem à sociedade, quando voltarem à família, vão já munidos de algum conhecimento, não só da língua, mas também de conhecimento técnico, de habilidade técnica, como por exemplo carpinteiros, pedreiros, alguns alfaiates, assim para depois eles recomeçarem uma nova etapa da vida. Portanto, este é um projeto cofinanciado pelo Gabinete de Sua Excelência o Primeiro-Ministro e com a Fundação Oriente, através da Embaixada de Portugal, e espero ter a continuidade deste programa, não só no estabelecimento prisional de Becora, mas também por ser alargado aos estabelecimentos prisionais de Gleno e de Suai. A formação, que teve a duração de 6 meses, foi ministrada por um formador timorense e outro da nacionalidade portuguesa, a cargo da Fundação Oriente. Bom, eu penso que quem participou no curso demonstrou ter grande vontade para estudar a língua. Estudar, seja que matéria for, envolve sempre trabalho, esforço. Estudar uma língua, como a língua portuguesa, envolve sempre esforço e trabalho, como estudar outro tipo de matérias. E estes reclusos estão de parabéns, porque há um grupo substancial de alunos que tirou muito boas notas, conforme eu destaquei no início da cerimónia, mas penso que é uma atividade também que os ajuda a passar o dia, que os ajuda a empreender o tempo de uma forma construtiva e a desenvolver capacidades também, não é? Porque quanto melhor falarmos, quanto mais proficiente for a nossa língua, melhor o nosso pensamento vai estar organizado e articulado. Portanto, eu penso que o esforço deles foi muito bom e o empenho deles também foi muito bom, e a prova disso é que estamos cá hoje, para entregar os certificados. Da parte da Fundação Oriente, muito gostaríamos que o projeto continuasse. Este projeto é em parceria com o Gabinete de Apoio à Sociedade Civil, do Gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, neste momento decorreu um período de candidaturas para submeter novos projetos. A Fundação Oriente fez a submissão de um novo projeto, o Projeto Mais Português. Neste momento estamos à espera dos resultados dessas candidaturas e esperamos que sim, que continue a ser financiado, porque, como podemos ver hoje, esta atividade é uma das atividades do projeto, que teve sucesso, um dia importante para os reclusos deste estabelecimento prisional, mas o projeto tem várias atividades, para além dos cursos de língua portuguesa. Temos também as feiras do livro, e recordo a última feira do livro, que foi no distrito do Suai, e que teve imenso sucesso, muita participação, quer de jovens, quer de adultos, quer da própria comunidade local, quer de alunos de outras escolas, de outros distritos, de Baucau, de Viqueque, que se deslocaram para ir à Feira do Livro, e a Feira do Livro foi também dentro deste projeto Mais Português, financiado pelo Gabinete de Apoio à Sociedade Civil. Portanto, esperamos que no futuro o resultado seja positivo e que possamos continuar a desenvolver atividades, sempre com a língua portuguesa
como prioridade, mas sobretudo levar a língua e a cultura e o saber não só em Dili, mas também, se possível, nos distritos. Este curso, promovido pelo projeto Mais Português, contou com a parceria da Embaixada de Portugal, Fundação Oriente, Fontil e Ministério da Justiça. As leis e jurisprudência de Timor-Leste foram oficialmente publicadas na base de dados da Legis PALOP mais Timor-Leste. O lançamento oficial da plataforma Legis PALOP mais Timor-Leste realizou-se na passada quinta-feira no Ministério da Justiça em Dili. A cerimônia foi precedida pelo ministro da Justiça timorense, Manuel Cárceres. Neste momento, a base de dados integra a legislação e jurisprudência publicadas em Timor-Leste nas 2 últimas décadas. Constam no total mais de 3.500 documentos legais. O Legis PALOP tem mais de 17 mil utilizadores, mas a nossa atividade aqui inscreve-se no âmbito do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste. Este projeto, que é um projeto de cooperação delegada da União Europeia, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Instituto Camões e gerido pelo Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, insere-se no âmbito de uma das atividades do PASED, que é precisamente o alargamento do Legis PALOP a Timor-Leste. Este alargamento concretizou uma atividade específica do PASED e possibilitou alargar a Timor-Leste esta base de dados que já existia para os países africanos de língua oficial portuguesa e que, a partir de agora, passa também a contar com Timor-Leste, possibilitando a consulta de legislação, jurisprudência e doutrina. O alargamento da Legis PALOP a Timor-Leste concretizou-se com o apoio da União Europeia e da instituição Camões através do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste. O PASED tem como objetivo a afirmação e consolidação do Estado de Direito no PALOP e Timor-Leste. Pretende igualmente prevenir e lutar contra a corrupção, o branqueamento de capitais, que é crime organizado, nomeadamente o tráfico de estupefacientes. Creio que sim, este alargamento a Timor-Leste significou um esforço muito grande, envolveu parceiros nacionais de Timor-Leste muito relevantes, o próprio Ministério da Justiça, o Tribunal de Recurso. Todos se mobilizaram para, digamos, alimentar esta nova base de dados e fica disponível ao público em geral e contribui para o fortalecimento do Estado de Direito. A Legis PALOP mais Timor-Leste é uma base de dados jurídica oficial que contém legislação, jurisprudência e doutrina de 6 países da CPLP. Desde junho de 2018, passou também a contar com Timor-Leste. A plataforma permite um acesso gratuito a todos os utilizadores, incluindo de instituições do Estado e privadas. A intervenção do PASED centra-se em ações destinadas a capacitar institucionalmente as autoridades competentes ao nível legislativo, executivo e judiciário. A iniciativa visa, deste modo, promover o intercâmbio e partilha de conhecimento e de boas práticas. Cada unidade técnica nacional é responsável por alimentar diariamente o Legis PALOP com a legislação que vai saindo nos diferentes países. E isso também acontece aqui em Timor-Leste. O Ministério da Justiça, que já tinha essa responsabilidade, diariamente alimenta o site do Ministério da Justiça, onde consta a legislação e é divulgada ao público, e em simultâneo alimenta o Legis PALOP com essa mesma legislação. Com início em outubro de 2014 e duração até dezembro de 2019, o PASED tem um orçamento global de 8,4 milhões de euros. 7 milhões são financiados pela União Europeia, enquanto o Camões disponibiliza 1,4 milhões de euros. O presidente do Brasil disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que o seu país esteve muito próximo do socialismo. Esta situação colocou o país num cenário de corrupção generalizada e recessão econômica. Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação
de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. O Bolsonaro disse que em 2013 houve um acordo entre o governo e a ditadura cubana que trouxe ao Brasil 10.000 médicos sem nenhuma comprovação profissional. Estes médicos, segundo o presidente brasileiro, foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram também 75% dos seus salários confiscados pelo regime. Por fim, foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Deste modo, nosso país deixou de contribuir com a ditadura cubana, não mais enviando para Havana 300 milhões de dólares todos os anos. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, esses agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. No final do seu discurso, Bolsonaro sustentou que na Venezuela há cerca de 60.000 agentes que interferem em todas as áreas e que o socialismo está a vencer naquele país. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. O presidente do Brasil defendeu na Assembleia Geral das Nações Unidas que é mentira dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Bolsonaro acusou países de questionarem a soberania do Brasil. Jair Bolsonaro explicou que o clima seco e os ventos favorecem queimadas criminosas praticadas por índios e populações locais. Segundo o presidente, este acto é justificado como parte da sua cultura e forma de sobrevivência. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. O presidente brasileiro acusou aqueles que consideram a Amazônia como patrimônio da humanidade, nomeadamente os órgãos de comunicação social. Em vez de ajudar, embarcaram em mentiras. Referiu ainda que a economia brasileira está a reagir ao romper com os vícios de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal e corrupção generalizada. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar,
embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. A Organização das Nações Unidas teve papel fundamental na superação do colonialismo e não pode aceitar que essa mentalidade regresse a estas salas e corredores sob qualquer pretexto. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Após os agradecimentos, fez questão de deixar claro que o Brasil não vai aumentar para 20% a sua área já demarcada com a terra indígena. Falou também de um Brasil que está a ser construído a partir das ideias do povo. Por fim, garantiu que o Brasil está pronto para iniciar o processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Um tribunal português condenou um casal britânicos por 8 anos de prisão. O casal terá levado 9 quilos de cocaína para a Europa nas suas malas no cruzeiro de luxo do Caribe. O casal britânico Rosa Clark, de 72 anos, e Sue Clark, de 71 anos, foram presos em dezembro. As autoridades portuguesas encontraram cocaína nas suas malas enquanto seu navio de cruzeiro estava atracado em Lisboa. As prisões ocorreram após uma denúncia das autoridades britânicas. As malas foram trazidas para Lisboa a partir da ilha caribenha de Santa Lúcia e foram encontradas dentro da cabine de cruzeiro do casal. O juiz disse que o casal estava totalmente ciente de que a cocaína estava dentro das malas. O casal disse ter sido enganado a contrabandear as drogas e pretende por isso que as pessoas conheçam a história real. Entretanto, a advogada do casal, Susana Paisana, disse aos jornalistas que pretende recorrer da sentença, mas por enquanto o casal continuará preso em Lisboa. A decisão é pública e, de facto, os arguidos foram condenados em 8 anos de prisão efetiva. Isso é uma decisão dos meus clientes, eu irei aconselhar da melhor forma, mas todas as possibilidades estão em aberto e existe essa possibilidade. Ainda não pensei sobre isso, neste momento o que nós temos que pensar é num possível recurso, porque a decisão ainda não transitou em julgado. É tudo. Recorde-se que o casal já tinha sido condenado por um crime semelhante na Noruega. Em Angola, o príncipe britânico Harry visitou um antigo campo de minas terrestres no Huambo. O príncipe britânico Harry chegou a Angola na passada quinta-feira depois de ter estado na cidade de Cabo, na África do Sul e na Botsuana. Esta não é a primeira vez que o príncipe Harry do Reino Unido visita Angola. Em 2013 esteve no país e mostrou-se irritado com alguns países que lhe falaram nas operações de desminagem em África. Harry visitou em 2013 zonas minadas em Angola, tendo-se deslocado a Cuito, Guanavale, região com maior número de minas em todo. Harry vai também visitar no Huambo, uma zona onde a princesa Diana participou na campanha de limpeza em 1997. Atualmente, alguns destes campos têm escolas, lojas e casas, resultado das operações de desminagem de várias organizações. Estes campos foram financiados parcialmente pelo governo britânico. Durante a visita, o príncipe Harry vai conhecer algumas das pessoas que contactaram com a mãe, nomeadamente a atual governadora da província, Joana Lina. Vai também visitar o centro ortopédico do Huambo, que vai passar a chamar-se Princesa Diana antes de viajar para Luanda. Neste sábado, o príncipe Harry reúne-se com o presidente angolano João Lourenço e visitará a maternidade do Hospital Lucrécia Paine. A visita visa conhecer a campanha Nascer Livre para brilhar, de modo a reduzir a transmissão do VIH-Sida entre mãe para filho. Depois de visitar Angola, Harry vai estar ainda 3 dias no Malawi, antes de regressar à África do Sul. Terá um encontro com a antiga primeira-dama Graça Machel, concluindo a visita com uma audiência com o presidente Cyril
Cyril Ramaphosa. O desejo da princesa Diana de banir as minas antipessoais foi cumprido no final de 1997, já depois da sua morte com a Convenção de Ottawa. Estima-se que existem cerca de 60.000 angolanos que ficaram mutilados devido ao arrebentamento de minas de guerra, 40% das quais são mulheres. Em Portugal, elementos da PSP forçaram a sair do edifício do Ministério da Saúde trabalhadores que tinham invadido o local minutos antes. Depois de alguns funcionários mostrarem resistência à intervenção policial, elementos da PSP forçaram esta quinta-feira a saída dos trabalhadores que tinham invadido o edifício do Ministério da Saúde pouco antes. Meia dúzia de agentes da PSP chegaram ao Ministério em Lisboa, onde se encontravam concentrados mais de 30 trabalhadores, começando a retirar um a um os funcionários em protesto. O que aconteceu foi nitidamente um abuso por parte da polícia ao expulsar as pessoas dentro do Ministério. É a primeira vez que isto acontece durante esta legislatura e é manifestamente triste usar violência contra pessoas que estão a manifestar de uma forma perfeitamente pacífica e não causaram danos nenhusos dentro do Ministério. É de lamentar esta situação e há que responsabilizar o decisor desta medida, que foi manifestamente exagerada. A Federação há de usar todos os meios que tenha para identificar os responsáveis por isto. Não é admissível num Estado democrático da nossa natureza se a polícia proceda desta forma contra cidadãos que estão a exercer um direito de manifestação e de forma pacífica. Isto é pura e simplesmente inaceitável. Haveremos de fazer uma queixa ao Ministério da Administração Interna para perceber o que é que se passou aqui. Os trabalhadores mantiveram-se depois concentrados nas escadas exteriores de acesso ao Ministério da Saúde, exigindo respostas à ministra Marta Temido sobre a aplicação do contrato coletivo para os trabalhadores dos hospitais EPE, das carreiras gerais como assistentes, auxiliares e administrativos. Nós estamos há meses à espera de uma resposta da senhora ministra em relação a uma questão central, que é a aplicação de um acordo coletivo de trabalho nos hospitais EPE, que faria com que todos os trabalhadores pudessem ter as 35 horas semanais. Neste momento há pessoas que ainda não têm, porque a senhora ministra não se pronunciou. Vai acabar a legislatura sem os trabalhadores poderem fazer 35 horas. Outra questão é a aplicação deste acordo ao Hospital de Braga, onde temos trabalhadores neste momento a ganhar 519 euros por mês, abaixo dos 635, portanto, que são aplicados em toda a administração pública. O sindicalista diz que não podem existir dois regimes dentro dos hospitais EPE e defende que a Ministra da Saúde, até ao final da legislatura, ainda tem dias suficientes para resolver a questão. Cerca de 60 trabalhadores do Laboratório Nacional de Engenharia concentraram-se à entrada da instituição em Lisboa. O protesto visa a abertura de concursos para a integração dos trabalhadores no âmbito da regularização dos precários. Cerca de 60 trabalhadores do Laboratório Nacional de Engenharia concentraram-se esta quinta-feira à entrada da instituição em Lisboa. Exigem a homologação pelo Governo e a abertura de concursos para a integração dos trabalhadores no âmbito da regularização dos precários. Nós estamos a falar de 111 trabalhadores que viram os seus processos serem aprovados na CAB para se abrir concursos e integrarem os quadros de efetivos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e há muitas semanas, que estão à espera que o Governo venha homologar aquilo que já foi uma decisão da CAB para integrarem os quadros do laboratório. Isto não faz sentido. Não faz sentido porque isto é um desrespeito por estes trabalhadores, mas acima de tudo também não faz sentido porque estamos a falar de um Laboratório Nacional de Engenharia Civil com um conjunto de responsabilidades do ponto de vista da segurança de serviços que presta à população portuguesa, com pessoas que têm elevadas competências, qualificações e também experiência e estão numa situação de instabilidade. Portanto, é preciso acabar com esta situação de uma vez por todas e, necessariamente, o Governo tem que aplicar aqui o simplex em vez de continuar a manter o complexo. Noutros países europeus a situação de precariedade não existe nos laboratórios de Estado. As bolsas têm servido para responder a necessidades permanentes e para pagar menos salário, reconhecendo menos direitos aos trabalhadores. É uma questão de vontade política que o Governo tem vindo a atrasar, mas que o combate à precariedade não pode ser um combate de boca, tem que ser um combate todos os dias de garantia e de respeito pela dignidade destes bolseiros. Nós temos acompanhado desde o início o processo do PREF-PAP e infelizmente, e temos alertado isso
ao longo dos últimos anos para as falhas neste processo. E o LNEC é um desses exemplos, como outros laboratórios também e outros locais ligados à investigação que trabalham para o Estado e fazem um trabalho absolutamente inestimável e que mais ninguém no nosso país faz. Daqui em diante, estes trabalhadores vão concentrar-se em frente do LNEC até que vejam os seus direitos cumpridos, sendo que o sindicato afeto à CGTP não indicou quando pararia esta forma de protesto. Trabalhadores precários da RTP voltaram a protestar em frente ao Conselho de Ministros em Lisboa. Trabalhadores precários da RTP voltaram a protestar em frente ao Conselho de Ministros, em Lisboa, enquanto decorria uma reunião sobre a integração nos quadros de 47 já integrou na RTP 130 trabalhadores, maioritariamente da área da informação. Já saíram desta cabo mais 51 trabalhadores em contrato de CPS, ou seja, contrato de prestação de serviços, que já foram aprovados pela tutela, Ministério da Cultura e pelo Ministério do Trabalho. Estão neste momento a aguardar parecer do Dr. Mário Centeno, Ministério das Finanças. Na reunião que teve em agosto, aprovou mais 46 CPS, mas deixou de fora o outsourcing. O outsourcing nessa reunião foi declarado como uma necessidade permanente da RTP, necessidade esta que a RTP já tinha reconhecido muito por intervenção do Primeiro-Ministro, quando citou aquela frase que está ali no nosso cartaz, em que classificou incapaz o Conselho de Administração para resolver um problema como este. O Conselho de Administração, nessa altura, deu como necessidades permanentes estes 47 trabalhadores. Os 5 representantes da CAB aprovaram essa necessidade permanente, mas disseram que o vínculo que estes trabalhadores têm, ou seja, vínculo a recibo verde com uma empresa de outsourcing, está ajustado. Nós não entendemos isso, nem nós, nem o Tribunal, em 2 sentenças que já condenou 2 trabalhadores que estavam na mesma situação, que correram à parte do PREVPAV, ganharam e foram integrados nos quadros da RTP. Há 2 sentenças nesse sentido. Não percebemos como é que o Ministério do Trabalho, uma central sindical como a UGT e como o Ministério das Finanças podem continuar a achar que estes trabalhadores estão com o vínculo ajustado. Dos 5 membros da Comissão, 3 votaram contra a integração dos trabalhadores nos quadros da RTP, precisamente os Ministérios das Finanças e do Trabalho e a UGT, e 2 a favor, o Ministério da Cultura e a CGTP. Porque o voto da UGT não permitia um desempate em favor dos trabalhadores, os manifestantes agendaram para as 15 horas um outro protesto em frente à sede da Central Sindical. Um serviço desenvolvido por 3 enfermeiras no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto, ensina os bebês prematuros a mamar. Há ainda muitas mulheres grávidas pela primeira vez que não estão a par do serviço de apoio à amamentação que existe nos centros materno-infantis de todo o país. Ainda menos mulheres sabem que a maior parte dos bebés prematuros não são capazes de mamar. Não fazia a menor ideia que ia ser tão complicado, porque o que eu via de facto era os bebés que mamavam. Sara, posso falar um bocadinho? E não tinha essa ideia, não. Mas também sei que não foi assim tão complicado depois, porque há pessoas que depois mesmo não conseguem que as filhas mamem e não amamentam mesmo. Portanto, depois tornou-se uma coisa fácil e hoje não larga. O Centro Materno-Infantil do Norte tem 3 enfermeiras dedicadas ao treino de amamentação de bebés que preferiram nascer antes do tempo. Um treino que envolve tanto mães como pais. A aprendizagem faz sobretudo de afetos. Muito afeto. No fundo, nós dizemos aqui que tratamos as mães um pouco como fossem da família, fossem outras primas afastadas. Mesmo tocá-las, falar com elas, deixá-las exprimir os medos que elas têm enquanto o bebê mama, apoiar muito fisicamente, ensinar o pai, envolver muito o pai, envolver as avós, envolver a família, pôr os pais, ensiná-los como agarrar na mama da mãe, que é difícil, as mamães são volumosas, aquelas boquinhas são muito pequeninas, nós temos que, o papai e a mamãe têm que agarrar a maminha, às vezes em simultâneo, para fazer maminhas mais fininhas, para agarrar, envolver muito a família, depois muito toque, muito afeto, acho que vai tudo aí. Acho que vai tudo por aí, tudo pelo afeto. É um pouco como o presidente dos afetos, aqui é um pouco, usamos muito o afeto, o toque, proativas, muito proativas, também muito técnicas, muito perceber o que é que está mal na boquita do bebê, na linguazinha, porque eles são muito prematurinhos, colam muito a linguinha no céu da boca, há montes de coisas que são muitos anos e malta percebe-se. Se houve já um estigma no que diz respeito à amamentação, hoje é encorajada a bem da saúde dos recém-nascidos. Eu estou aqui há 35 anos. Logicamente que a amamentação não era muito bem vista há uns anos atrás. Há cerca de 10, 15 anos começou a ser extremamente incentivada, porque
que é importantíssima a todos os níveis, sobretudo da saúde. São bebés muito pequenininhos, bebés com 2 quilos e tal, e portanto são muito difíceis. Muitas vezes são primeiros filhos, mais difícil ainda para a mãe, porque não tem noção nenhuma de como dar de mamar a um bebê tão pequenininho. Um bebê? E ainda por cima um bebê tão pequenininho. E então todos esses bebés da neonatologia passam aqui por nós, para aprender a mamar. O processo de aprendizagem da amamentação de prematuros pode chegar a durar 2 meses. A taxa de sucesso do Centro Materno-Infantil do Norte ronda os 60% de prematuros que aprenderam a mamar. O ministro do Trabalho de Portugal, Vieira da Silva, disse que a medida Converta Mais não pretende branquear situações ilegais. A medida Converta Mais apoia empresas que ponham contratados nos quadros. A Converte Mais vai ajudar as empresas que tenham trabalhadores com contratos a prazo. Pretende também auxiliar as empresas que queiram que os funcionários passem a ter contratos duradouros. Segundo o IEFP, o período de candidaturas ao apoio financeiro até 3.050 euros por trabalhador arrancou em 20 de setembro e termina a 31 de dezembro. Quem não cumpre a lei não tem apoio nenhum. Agora, o que às vezes é difícil alguns compreenderem é que no quadro da lei é possível existirem contratos a prazo. No quadro da lei, legalmente, uma empresa que tenha um acréscimo de trabalho já não pode utilizar as mesmas razões que utilizava, não poderá, quando a lei entrar em vigor no princípio do mês, que usava anteriormente, como por exemplo ser jovem à procura do primeiro emprego ou desempregado de longa duração. Essas causas não existem, mas as outras causas permanecem na lei. O que nós queremos fazer é que ajudar as empresas que, tendo contratos a prazo, com um enquadramento legal, possam ser ajudadas a transformá-los em contratos em termos de tipo duradouro. Portanto, não é crítica, entendo, já ouvi muitas vezes, mas é uma crítica que me parece deslocada, porque nós não pretendemos branquear situações ilegais. Pretendemos é melhorar a situação de quem tem contratos a termo legais, no sentido de eles poderem transformar em contratos duradouros. A medida consiste num apoio financeiro com valor equivalente a 4 vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo. O ministro da Economia de Portugal afirmou que, com o setor automóvel em alta, o país quer estar na linha da frente em relação ao uso de carros elétricos. O Programa da Aliança para as Baterias é um projeto que visa reduzir a dependência da União Europeia de outros mercados neste setor. Pedro Vieira voltou a sublinhar a importância deste programa. É visível o interesse de Portugal em participar de forma ativa, mas sempre no respeito pelos mais exigentes estándares ambientais e sociais. O programa da Aliança para as Baterias é um programa importante que visa assegurar que a Europa tem capacidade tecnológica e de capacidade industrial para autonomamente poder também desenvolver uma tecnologia absolutamente indispensável para o processo de transição para uma economia de baixo carbono. Também interessa a Portugal porque obviamente nós temos um setor automóvel muito importante. Este ano vamos bater o recorde de exportações do setor automóvel como um todo, mas também do número de veículos produzidos em Portugal. Vamos entrar no clube dos grandes produtores automóveis e temos, além disso, toda uma cadeia de valor muito focada no automóvel. E é por isso importante que possamos estar também na linha da frente da transição para um novo modelo de mobilidade, menos assente no motor de combustão interna e mais noutros tipos de mobilidade. Recorda-se que o ministro tinha antes anunciado que o governo lançaria 8 novos concursos para a exploração de lítio em Portugal. Garantiu na altura que tais operações não põem em causa a saúde das populações. A procura mundial pelo lítio usado na produção de baterias para automóveis está a aumentar. Portugal é reconhecido como um dos países com reservas suficientes para uma exploração comercial economicamente viável. 163 golfinhos encalharam na ilha cabo-verdiana da Boa Vista. O processo de resgate revelou-se infrutífero, culminado com a morte de dezenas destes animais.
O caso aconteceu na praia de Altar e envolve baleias cabeça de melão, oscilando entre os 2 a 3 metros de comprimento. Apesar das organizações locais, turistas e empresas terem conseguido devolver as baleias ao mar, voltaram a encalhar e muitas morreram. Segundo a informação daquela organização, o grupo envolve adultos, juvenis e crias de baleias cabeça de melão. Nas operações de resgate estiveram envolvidas mais de 100 de pessoas, nomeadamente do Ministério da Agricultura e Ambiente, entre outras. Não são conhecidos para já os motivos deste incidente. As galerias romanas no subsolo da Baixa de Lisboa, com 2.000 anos, abrem este fim de semana ao público. As galerias romanas de Lisboa podem ser de novo visitadas entre sexta-feira e domingo, na Baixa Pombalina. A estrutura recebe cerca de 3.000 visitantes por ano e só não recebe mais por abrir apenas 2 vezes por questões de segurança. O fascínio pela experiência, tanto por turistas como por lisboetas, leva a que os bilhetes esgotem de todas as vezes. Estamos numa estrutura romana que foi construída no início do século I, ainda no tempo do Imperador Augusto, e corresponde a um criptopórtico, que é o quê? Que é uma estrutura muitíssimo bem feita, aliás, brilhante do ponto de vista da engenharia, que permitiu criar uma plataforma horizontal e segura num solo altamente instável, lodoso, com água, para que por cima deste criptopórtico pudesse ter sido construído um grande edifício de uso público, quando o Licipo, ou pelo nome completo Felicitas Iulia ou Licipo, como se chamava Lisboa para os romanos nesse tempo, era uma cidade francamente importante, sobretudo do ponto de vista económico e comercial. Éramos um porto muito importante desta parte a oeste do Império Romano. Portanto, o que é extraordinário é que esta estrutura aqui por baixo, onde nós estamos neste momento, está até hoje a ter a mesma função de criptopórtico. Agora, por cima das nossas cabeças, temos a Rua da Prata e a Rua da Conceição, e temos uma malha urbana de edifícios de traça pombalina. Muitos deles, dos edifícios, ainda são os que foram construídos a seguir ao plano de Pombal, pós-terremoto de 1755. Outros já são naturalmente muito mais recentes, mas a função de sustentar o solo, que aqui não é tão estável como mais a norte, continua a ser a mesma, graças a esta brilhante estrutura romana. Para que cerca de 2.000 anos de história possam ser visitados, bombas de água trabalham sem parar pelo menos 2 dias antes da abertura, uma vez que grande parte do tempo o espaço tem mais de 1 metro de água de altura. A Câmara Municipal de Lisboa fez recentemente um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel concavo na Baixa Pombalina para a criação de um novo acesso às galerias romanas que poderá substituir a atual entrada. Mas ainda não se sabe se isso significará mais do que 2 possíveis visitas anuais ou apenas mais conforto no acesso. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueça de acompanhar o programa Cepalpena Ziamen às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.